Professor Lorival Andrade, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite do canal M65 para tratar de um tema super importante, como a Olga já falou. Eu queria do seu boa noite, professor, que você se apresentasse, porque sua biografia é tão linda que eu tenho medo, né, de cometer algum pecado e esquecer alguma coisa. Então, você, no seu boa noite, você fizesse uma apresentação da sua, vamos dizer assim, dessa longa estrada que você já tem percorrido, professor. Boa noite. Boa noite, Albérico, boa noite, Felipe, boa noite, Olga, que está cuidando dos cachorros, não é? Boa noite a todos, todas e todes que estão nos assistindo, nos ouvindo. Já uma boa noite especial à minha querida Ionara Marques, lá de Criciúma, em Santa Catarina, não é? Uma grande atriz de um grupo muito importante lá no Sul, chamado Cirquinho do Revirado. Eu tive o prazer de dirigir um espetáculo deles, que esse ano completou 20 anos, ainda apresentando, ainda circulando por Santa Catarina e pelo Brasil. Aos outros que eu estou vendo aqui, Poliana, Breno, que são meus alunos, a Marta, não é? Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho com duas disciplinas, História da África e dos Afro-Brasileiros, e História da Arte geral e História da Arte do Brasil. Tenho pesquisas, sobretudo, nas áreas de cultura dos sertões e nos sertões. Eu faço parte de um programa de pós-graduação chamado História dos Sertões, que é o único no Brasil nessa área de concentração, que fica aqui em Caicó. Sou diretor de uma companhia de teatro, a Trapiá Teatral. Dessa Trapiá nasceu um outro espaço, que é a Trapiá Filme. Já estamos indo agora para o nosso terceiro filme. E é isso, e trabalho com temáticas ligadas à cultura, aos mortos, aos ciganos, aos cemitérios, ao cordel. São várias temáticas que eu venho trabalhando ao longo da minha trajetória como professor e pesquisador de história. Pois bem, olha aí, Olga e Felipe, um currículo invejável, né? Queria, Olga, iniciar com você, fazendo uma abertura da nossa entrevista, fazendo uma pergunta ao nosso querido professor Lorival. Boa noite, professor Lorival. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sem dúvida nenhuma, sua biografia é irretocável e certamente o senhor terá muito a nos dizer. Professor, eu começaria com uma pergunta bem elementar mesmo. Estamos comemorando 100 anos de um dos maiores eventos artístico-cultural que já ocorreram nesse Brasil, quiçá o maior, né? Dada a sua relevância e consequências que até hoje nós vemos nos movimentos artísticos de um modo geral. Mas, como o senhor, mais do que eu, certamente sabe, naquele primeiro momento, naquela semana do acontecimento, o espetáculo, digamos assim, ele não foi bem acolhido, nem bem recebido, digamos assim, por boa parte, né? Eu acredito que não sei exatamente se é a totalidade, mas boa parte do público, né, que acorreu ao Teatro Municipal para ver aquele espetáculo fenomenal, com bastante divulgação e tudo mais, ele não correspondeu, digamos assim, às expectativas daquele público. Claro que nós estamos contextualizando aquele Brasil lá de 1922, oligárquico, com uma outra realidade, não é? A burguesia cafeeira, São Paulo, Minas Gerais, e todos os valores que eles tinham, inclusive com relação às artes. Aquela arte que até então ela é fundamentalmente importada, né, da visão eurocêntrica, que lá é onde se produzia tudo, e vem aqueles artistas revolucionários, por assim dizer, que simplesmente jogam na cara deles que não era bem assim, que o Brasil precisava de uma identidade nacional e que as artes e a cultura tinham tudo a ver com para forjar, digamos assim, essa identidade. Eu lhe pergunto, né, 100 anos depois, o que é que a gente pode extrair de lições dentro desse universo da arte e da cultura em decorrência da Semana de Arte Moderna? Bom, Olga, foi bom até o Albérico começar a conversa de hoje falando da questão das mulheres colombianas, não é? Essa é uma das primeiras coisas que eu queria comentar. Nós podemos bater no peito e dizer que os modernistas devem efetivamente às mulheres, sobretudo a Anita Malfatti, não é? Foi através da Anita Malfatti, numa exposição que ela fez em 1917, ou seja, antes ainda do próprio movimento, que causou
indignação geral na crítica. Há uma crítica do Monteiro Lobato que é simplesmente destruidora, completamente destruidora. O Monteiro Lobato sempre foi um conservador de primeira ordem, né? Foi avassalador, assim, né? Já tinha passado aqui uma exposição anterior moderna que era do Lazar Segal, mas ele era um lituano, em 1913, não é? Então não levar, é mais um doido que está vindo da Europa aí, então não deram muito cabimento. Agora, quando a Anita Malfatti faz uma exposição já com todo o espírito moderno, isso realmente causou um furor impressionante, não é? Eu quero só fazer uma colocação, Olga, e camaradas, e quem está nos ouvindo e vendo. Eu considero a Semana de Arte Moderna e o movimento modernista não como revolucionário. Eu considero como reformador da visão de arte que se tem no Brasil, não é? Eu digo que não é revolucionário porque eles mantiveram práticas da pintura, estou falando especificamente da pintura, que é onde eu analiso de forma mais segura, não é? Eles mantiveram, por exemplo, práticas que já eram, ao longo da história da arte brasileira, já eram utilizadas, que é o figurativo, por exemplo, não é? Eles não mudaram a forma de pintar determinados objetos, coisas, sentimentos, etc., mantiveram o figurativo. Quem vai romper, aí sim eu chamo de revolucionários, vão ser depois os abstracionistas, que rompem completamente com a ideia da figura, não é? Então eu acho a Semana de Arte Moderna um movimento muito reformista, eles vão reformar a ideia de arte, não é? E você bem já colocou, não é, Olga? Nós tínhamos até então, eu não vou chamar, claro que a Semana de Arte Moderna é um marco muito importante, não é? Mas eu sempre gosto de dizer, eu digo isso para meus alunos, estou vendo aqui vários alunos aqui nos assistindo, eu digo que o grande momento da arte moderna do Brasil é a exposição de Anita Malfatti em 1917, não é? Ali é um ponto muito importante, não é? Por quê? Porque a partir daquele momento os artistas começaram a se desvencilhar das amarras construídas no Brasil lá no início do século XIX, com a chegada da missão artística francesa aqui no Brasil, onde eles vão criar a Academia Imperial de Belas Artes, que vai copiar mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, do que se fazia na Europa, sobretudo na França. A academia, depois com a República, que vira Escola Nacional de Belas Artes, mantém a mesma lógica, ela não muda, não é? Ela mantém a mesma estrutura de pintura, valorizando a pintura histórica, valorizando menos os retratos e as pinturas de paisagem, as pinturas de gênero, não é? Mantendo o mesmo status que tinha a pintura até então. E é importante colocar que é nesse momento, 17, tem mais um dado interessante em 17, Albérico, importante. 17 é a primeira grande greve de trabalhadores que nós temos em São Paulo, não é? Casa exatamente com o momento em que a Anita faz uma exposição tão importante, não é? Então, o movimento operário, sobretudo o movimento operário paulista, começava a se articular muito mais do que em outras partes, não é? Ali havia já um movimento operário muito importante, não é? Então você tem São Paulo se colocando como uma vanguarda das discussões sociais, não é? Das questões de luta pelos direitos dos trabalhadores, sobretudo no Sudeste, não é? Claro que tinha movimentos aqui no Nordeste, etc., mas no Sudeste era a cidade. Então você tinha, de um lado, uma cidade de São Paulo que queria ser moderna, não é? Que queria se desvencilhar do passado colonial, do passado imperial brasileiro, que estava muito onde concentrado? No Rio de Janeiro, não é? O Rio de Janeiro era a capital, o Rio de Janeiro era o lugar onde estava o Império, onde estava a Academia Imperial, onde estava a Escola Nacional, onde estava todo aquele escopo de arte europeizada que foi importada pelos brasileiros e pelos professores e pelos governantes naquele momento, não é? Então São Paulo se coloca como uma vanguarda nessa discussão. Não é à toa que o movimento modernista vai explodir em São Paulo. Não é à toa isso tem uma lógica, não é? Eu conversava hoje mais cedo com o Albérico, eu sempre digo aos meus alunos, não é a arte que muda, é o homem que muda, não é? É a história que muda e os movimentos vão mostrando através de imagens, sons, estéticas, o que é que nós, seres humanos, estamos vivendo. Eu comento sempre, não é possível uma arte produzida no século XX ser feita no século XIII, porque os homens do século XIII não são do século XX, e também fazer uma obra do século XIII no século XX não cabe, nós não estamos mais do século XIII, não é? Então esse movimento da história é que faz efetivamente movimentar o processo artístico, construtivo, intelectual, não é? Então essa semana, Olga, e esse movimento, eu não vou chamar nem de semana, vou chamar de movimento modernista, ele deixa um legado fundamental, não é? Fundamental. Primeiro, arte não é apenas
aquela que pode ser captada como se fosse verossímil à realidade, não é? Não é uma fotografia, não é? Pode ser, mas não. E até fazendo um comentário, viu? A gente fala de revolucionário, mas é por isso que eu digo que é reformista. Um fotógrafo chamado Valério Vieira, um cara genial, genial, simplesmente genial, tentou participar da Semana de Arte Moderna e disseram, sabe o que para ele? Não, 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 não. A sua arte não serve para nós, não é? E era uma arte absolutamente inovadora, o que o Valério Vieira, mas naquele momento eles não consideravam fotografia como uma possibilidade de arte, não é? Então esse legado de poder olhar o mundo por outras janelas sensíveis, que não seja apenas e exclusivamente a tentativa de captar a realidade para uma imagem, é um legado determinante. Não é? Sem os modernos, dificilmente a arte brasileira teria avançado como avançou. A segunda questão que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito importante, desse movimento modernista, é a primeira vez que nós temos no Brasil artistas que podem se reunir num coletivo e pensar esteticamente a arte. O que a gente tinha antes? Nós tínhamos uma escola, nós tínhamos uma academia, nós tínhamos o Estado, né? Como promotor dessa arte. Com os modernistas, eles chamaram isso para eles, nós vamos pensar, nós vamos produzir, nós vamos discutir. E isso é tão importante, que logo depois dos modernistas nascem grupos coletivos de artistas. E tem um que eu sou completamente apaixonado, que é o Grupo Santa Helena, não é? Formado por trabalhadores. Alfredo Volpi era pintor de parede. Fúvio Penac era açougueiro. O Clóvis Graciano trabalhava na Estrada de Ferro, pintava as placas da Estrada de Ferro. O Rebolo Gonçalves era pintor de parede. Esses caras se reúnem no edifício Santa Helena, exatamente onde é hoje a Praça da Sé. Hoje não existe mais, infelizmente esse edifício foi demolido, né? E começaram a pensar, vamos pensar coletivamente. Nós não temos grana para comprar tinta, não temos grana para comprar tudo, vamos comprar tudo coletivamente. E a gente divide entre nós o material que a gente vai comprar. Então essa ideia do coletivo, essa ideia de pensar coletivamente, eu acho que nós somos muito devedores aos modernistas, não é? Ao movimento modernista, à Semana de Arte Moderna e tudo aquilo que se construiu, não é? Tem uma coisa que a Olga comentou, eu queria só lembrar também um detalhe que é interessante. Ela falou assim, deve ter causado uma polêmica geral. E foi mesmo, foi avassaladora, assim, a crítica desceu a lenha. E aí eu me lembrei, sabe o que, Olga? Dos impressionistas na França no século XIX. Foi a mesma história. Né? Os impressionistas não conseguiram colocar suas obras no Salão de Paris, criaram o Salão dos Recusados, os críticos foram lá e disseram, isso não é pintura, isso é uma bobagem, isso é um monte de tinta na tela, isso não é pintura. Por quê? Porque a ideia de pintura era apenas aquela que fosse abstraída pelo olhar, como se fosse uma realidade colocada numa imagem, não é? E os impressionistas romperam radicalmente com isso, absolutamente. Demorou 30 anos para esses caras serem aceitos. Depois, muitos críticos que falavam dos impressionistas, desculpa, alguns impressionistas nem seguraram a onda, que é o caso do Paul Cézanne. Paul Cézanne não aguentou a crítica e saiu de Paris e foi morar no interior, porque não aguentou a crítica que ele sofreu, não é? A sorte nossa é que os nossos modernistas aguentaram o rojão, né? Aguentaram a pressão, aguentaram firmes ali, não é? E aí depois vem a Tarsila do Amaral, que não participou da Semana de Arte Moderna, que foi também avassaladora, né? O que ela produziu, o que ela pensava, não é? Os grupos que vão surgindo, não é? Dorival, Oi. A Tarsila estava na Europa. Tava. No período da realização, né? Tava sim. Eu estava lendo sobre isso, ela me falou. Mas eu queria, já que interrompi você, professor, você falou aí de 1917, né? E falou também, quer dizer, nós estamos falando de 22. O que significa isso? São 5 anos e que ocorreram, assim, movimentos, né? Que marcaram de uma certa forma a história do nosso país, né? A Semana de Arte Moderna, que é o nosso tema agora, é o centenário da independência, né? E também em março, dia 25 de março, foi a criação do Partido Comunista do Brasil, né? Como é que você consegue enxergar, como é que você consegue entrelaçar esses 3 acontecimentos? Bom, veja que interessante, não é?
São realmente 3 movimentos muito importantes, né, que acontecem no mesmo ano, não é? Num primeiro momento, bom, se discutia muito os 100 anos da independência, tá, aquela história, mas veja, tudo isso muito capitaneado por Rio de Janeiro, né, como a capital, então os eventos eram lá, aconteciam lá e etc, não é? O Partido Comunista, nesse primeiro momento, ele não tem um impacto direto na produção dos artistas, nem um diálogo com os artistas, nesse primeiro momento, não é? Há um impacto na sociedade, há uma discussão social sobre essa nova possibilidade de pensar o mundo, mas com o passar do tempo, muitos artistas modernos começaram a aderir ao Partido Comunista, não é? Às ideias do Partido Comunista. Cito 2 de forma mais contundente. Tarsila do Amaral, que tinha feito uma viagem por países socialistas da Europa, voltou impressionada, se alia, ela nunca foi filiada, mas ela se junta ao grupo do Partido Comunista e começa a produzir artes com caráter, com viés social, segunda classe, operários, né? Obras importantíssimas da Tarsila do Amaral. E todo mundo sabia à época que era por conta dos diálogos que ela tinha com o Partido Comunista. O Portinari, que eu digo que já é uma segunda fase dos modernistas, não é? Não foge à regra. O Portinari não só era muito ligado ao Partido Comunista, como foi candidato a deputado constituinte em 45, como foi candidato ao Senado em 47 pelo Partido Comunista, o Cândido Portinari, não é? Então, obviamente, e claro, o Portinari, como um maravilhoso, fenomenal, fantástico muralista, estava também, não do ponto de vista estético, mas sim do ponto de vista da proposta, da ideia da arte social, muito pensando a partir dos muralistas mexicanos, que eram, obviamente, muito ligados ao Partido Comunista Mexicano. O Siqueiros, o Orozco, o Rivera, quer dizer, essa ideia de uma arte social, uma arte pública, que saísse das galerias e que fosse para o povo, não é? Vai chegar no Brasil com uma força impressionante, e o Cândido Portinari abstrai tudo isso. Então, essa ideia do modernismo, naquele primeiro momento que nasce o Partido Comunista em 22, não há uma relação direta, não é tão imediato. Com o passar, com o desenrolar das políticas sociais, das propostas sociais, das discussões que o Partido Comunista vai fazer dentro de São Paulo, no Rio de Janeiro, vai se espalhar por todo o país, esses artistas começam efetivamente a aderir, a se aproximar, a propor ideias estéticas a partir das discussões do Partido Comunista. Então, o ano de 22 foi importantíssimo por vários aspectos, não é? Vários aspectos, por conta do modernismo, por conta dos 100 anos da independência e, sobretudo, pelo nascimento do Partido Comunista. Professor Lorival, tem uma pergunta que eu achei importante aqui no chat, mas antes eu queria registrar a presença do nosso apresentador oficial. Eu sou um quebra-galho aqui, eu espero que não esteja atrapalhando muito a entrevista. Então o Jean Varela está aqui presente, Jean. Nós já iniciamos assim, em função da nossa plenária de mulheres, né, que vai ocorrer daqui a pouco. Então nós adiantamos aqui a entrevista. Aliás, uma excelente início de entrevista. Espero que a gente corra um pouquinho para aproveitar o máximo aqui da inteligência e das informações, né, e do domínio da história, né, do nosso querido professor Lorival. Antes de passar para o Henrique, para o Felipe, para você, Jean, e evidentemente também para a querida Olga, eu vi aqui li aqui, estou lendo aqui, está aí na tela, uma pergunta de Yara Galdino. Professor, houve teatro na Semana de Arte? Existe alguma mudança estética na forma como o teatro era visto ou produzido por conta desse evento? Sim, desculpa. Na verdade, espetáculo teatral não é? Houve performances, houve alguns movimentos performáticos pensando a partir da arte moderna. Alguns movimentos, inclusive, pensados a partir, até que eu ia comentar, acabei não comentando, a partir da ideia do Manifesto Futurista de 1909. Lá na Europa, chegou aqui no Brasil, influenciou muito o Oswald de Andrade, e o Oswald de Andrade, a partir disso, começou a escrever seus espetáculos teatrais. O Oswald de Andrade escreveu muitos espetáculos teatrais, não é?
efetivamente. Mas como a gente fala, já que a Yara perguntou sobre isso, quando a gente fala de teatro moderno no Brasil, a gente tem um marco, né, do teatro moderno no Brasil, que é a montagem do Vestido de Noiva, não é, do Nelson Rodrigues, pelo grande Zimbo Ziembinski na década de 40. Não é? Então, a ideia de um teatro moderno no Brasil nasce a partir da década de 40. Obviamente, se a gente pegar, Yara, as fotografias, as imagens da montagem do Ziembinski, do cenário, dos figurinos, da estética da luz, porque foi revolucionária, aí sim revolucionária do ponto de vista estético, não é? Se você pegar, você vai encontrar vários elementos das linhas modernistas, não é? Das linhas estéticas do modernismo dentro da montagem de Vestido de Noiva do Ziembinski na década de 40, se não me engano 43, se não me falha a memória. Não é? Então, aí sim a gente pode dizer, não, o teatro agora se torna um teatro moderno no Brasil, não é? Então, eu já até comentando, acho que foi a pergunta de Olga, inclusive, talvez esse seja um outro legado, né, da Semana e dos modernistas para a arte brasileira. Essa nova estética de como mostrar a arte. Até então, nós tínhamos também, da mesma forma que nas artes visuais, nas artes cênicas, nós éramos muito reféns das obras europeias. Não é? Muito reféns. No início do século XX no Brasil, os teatros brasileiros ou eram ocupados por companhias europeias, sobretudo portuguesas, ou por companhias de comédia, como é o caso da grande companhia do Procópio Ferreira, né? Que ocupava os teatros brasileiros, viajava o Brasil inteiro com as comédias que ele fazia. Então essa era a estética que a gente tinha, mas era um teatro ainda muito refém de uma estética europeia, de uma visão europeia de mundo e etc. Não é? É o Ziembinski com Vestido de Noiva que faz o que a gente chamaria hoje, então, efetivamente, do teatro moderno brasileiro. Essa que é a grande marca e talvez um legado, um desdobramento, melhor dizendo, não é? Um desdobramento desse movimento modernista iniciado lá na minha avaliação em 1917 com a Anita Malfatti e chegando no seu auge na semana de 22. Muito bom. Ô Jean, eu vou passar aqui para uma pergunta do Felipe, mas antes eu queria agradecer a todos que estão aqui no nosso chat, inclusive a turma de História de 2007, que a Aline está colocando, que está toda em peso aqui, professor. Então peço essa turma de História de 2017 que nos ajude a divulgar o nosso canal, se inscrevam, curtam, compartilhem esse nosso... Tem esse conteúdo, tem o Alexandre Muniz, também da Trapiá, também já passou por aqui. Então é um canal que a gente procura produzir diversos assuntos, diversos conteúdos ligados à nossa política, cultura, né? Enfim. Felipe, sim, e antes disso também, como a Olga também está com seu limite de tempo, Olga, após a pergunta do Felipe, se você quiser fazer uma pergunta, que eu sei que daqui a pouco você vai precisar sair, fique à vontade, tá bom, Olga? Ok, meu diretor Jean? Hoje é o diretor Jean. Estamos invertendo os papéis hoje. Felipe. Vamos lá. Boa noite, professor Lorival. Bom, a minha pergunta sobre o centenário da Semana de Arte Moderna é a seguinte. Um dos temas mais importantes, né, para digamos, o modernismo, e sobretudo a primeira fase modernista aqui no país, né, através da Semana de Arte Moderna, foi a questão da identidade nacional. Podemos notar que houve a questão de a Semana de Arte Moderna trouxe uma visão mais problematizadora e também propõe uma visão mais crítica, né, da arte vivenciada no choque entre barbárie e civilização. O que a Semana de Arte Moderna de 1922 pode trazer de ensinamento para, digamos, nesses tempos tão sombrios que vivemos, em que a arte do Brasil é tão, digamos, é tão maltratada e tão combatida? Obrigado, Felipe, pela pergunta. Muito importante essa discussão, não é? Quando os modernistas falam numa arte nacional, eles não estão dizendo que outro tipo de arte que não seja brasileira tivesse que ser excluída. Eles não faziam nem um discurso xenófobo e nem fascista, não é? Porque fascismo é que faz isso, né? Esse nacionalismo doentio, não é? Que é escroto, não é? Não, eles não faziam isso. Tanto é que o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade vai dizer exatamente isso. Qual era a ideia?
é nós consumirmos tudo, mas tudo é tudo mesmo, não é só parte, é tudo. E a partir disso, manter em nós aquilo que interessa efetivamente para essa nova ordem artística e estética, o restante que não serve, deixa para o lado. Não é eliminar, é absorver e construir uma arte brasileira. Justamente por conta do Brasil até então não ter, até aquele momento, uma arte que pensasse o Brasil. Ele poderia, eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós tínhamos um grande pintor chamado Almeida Júnior, ali, contemporâneo do Vitor Meirelles, do Pedro Américo, desses cabras todos, que fazia o que eu chamo de uma pintura antropológica, não é? Ele era de tudo, interior de São Paulo, fazia uma pintura linda. Quem não conhece Almeida Júnior vale a pena, porque é um pintor que eu sou fã dele, não é? E é um acadêmico. Mas ele faz uma pintura pensando o povo, o trabalhador, o cara que mora lá no sítio, que mora lá na comunidade, ele faz esse tipo de pintura. Fora ele, nós temos uma sequência enorme de pintores desse período que pintam o Brasil, mas a partir de uma estética europeia, de uma visão de mundo europeia. O grande quadro, por exemplo, Independência ou Morte, foi pintado em Paris. O quadro A Primeira Missa foi pintado em Paris. Não foi pintado aqui. Não estava alimentado pelo Brasil, não é? Os modernistas dizem, não é assim. Vamos olhar o Brasil com o nosso olhar, aprendendo tudo isso que a arte do mundo não dá para ignorar a história da arte universal. Não dá para ignorar. Eu digo para meus alunos, não dá para ignorar a arte europeia, não dá para ignorar. Seria um absurdo ignorar, não é? O que nós tínhamos que fazer, o que eles diziam à época é, não vamos ignorar, não vamos excluir, não é? Vamos apreender o que é que eles têm de melhor e vamos construir uma estética nacional, uma ideia de Brasil, um olhar para o Brasil, um olhar para o negro brasileiro. E como dizia a minha querida e amada Tarsila do Amaral, para as negras do Brasil, para as mulheres negras desse país. Como é que é a estética dessas mulheres? Como é que a gente pode representá-la de forma moderna, não é? Como é que são os trabalhadores brasileiros? Como é que são essas pessoas, não é? Como é que é a fauna? Como é que é a floresta? Como é que são? O que é o Brasil, efetivamente, não é? Então não é. Eu gosto de falar muito isso, viu, Felipe, Olga, Jean e Albérico, justamente por conta disso. Porque quando a gente fala de uma arte nacional, parece que é um discurso fascista, não é? Não é fascista, não. Não é fascista, não. Quem tem um discurso fascista é o Bolsonaro, não é? Não são os modernistas, não é? Quer dizer, ele faz um discurso fascista, não é? E pior ainda, é um fascista. Como é que eu vou dizer? Um fascista que se curva, né? É um fascista que se curva, que fala alto com quem ele pode falar, no seu cercadinho, mas fala baixinho para aqueles que ele se amedronta, é um covarde, não é? Quer dizer, os modernistas não, como eu disse antes, eles não se acovardaram, levaram críticas muito contundentes, não é? De gente muito importante, mas não se acovardaram, né? Porque eles já tinham construído coletivamente, por isso que eu quero falar muito dessa ideia de coletivo, coletivamente, essa ideia de uma arte pensada a partir do Brasil, com as cores, com a estética, com os contornos do Brasil, não é? Olha os contornos, olha onde isso vai levar. Vai levar, olha, vem na cabeça agora, vai levar os contornos nas curvas do grande camarada Oscar Niemeyer, que dizia o Brasil não é linha reta, o Brasil são curvas, não é? Isso está lá no modernismo, não é? Que o grande camarada Niemeyer vai trazer isso para dentro da arquitetura moderna, não é? Moderna, contemporânea, a van elétrica, tudo que a gente possa falar do Niemeyer, né? Quer dizer, então, não é um discurso, a ideia da arte nacional não é um discurso fascista, nem excludente, nem xenófobo, ela é muito mais inclusivo do que excludente. Perfeito, professor, perfeito. Olga, você... Eu gostaria só... Exato. Viu, Jean? A Olga vai falar um pouco, vai fazer a sua pergunta, que eu sei que ela está com o seu muito limitado. E nós teríamos também, depois eu propor aqui, para discutir um pouco, conversar um pouco com o professor sobre o projeto Trapeacia Teatral, ou seja, a trapear como um todo, né, professor? Ok? Professor, eu vou pegar aqui um gancho numa das coisas mais importantes que eu considero que o senhor falou coisas absolutamente importantíssimas. Mas falar do modernismo, da Semana de Arte Moderna, sem falar no movimento antropofágico, de fato não tem como a gente, não é, falar mais nada, digamos assim.
E é fato, né, que houve uma influência das chamadas vanguardas europeias, né, que vem lá desde o contexto que o senhor mencionou aí, não é? Que influenciou efetivamente a construção de toda essa arte com a cara do Brasil, por assim dizer, sem negar efetivamente o legado das grandes obras, da grande arte, né, que era feita na Europa. A minha pergunta é a seguinte: penso eu que a grande ênfase da Semana de Arte Moderna, nas discussões que se trava, ela é muito focada na questão das artes plásticas, da pintura, não é? Mas porque aí a pintura da Anita Malfatti, de fato, causa todo aquele rebuliço todo, né, que acho que é o Monteiro Lobato, né, vai chamar de loucura, esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, não é isso que ele fala? Arte ou esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe também, eu pelo menos entendo dessa forma, que o movimento modernista, de modo geral, ele influencia outras vertentes da cultura e da arte, como, por exemplo, a poesia, a literatura, a escultura, não é? Na questão mesma da literatura, eu acredito, como a gente assim estuda, ele rompe, né? Ele rompe com aquela tradição do academicismo, do parnasianismo, completamente importada, né? Daquela visão eurocêntrica que não se coadunava com essa diversidade, essa pluralidade, né? Essa criatividade do povo brasileiro, dos artistas brasileiros, de um modo geral, inclusive esses todos que o senhor falou aí, pessoas vindas do povo, né, envolvidas com outros movimentos, e que acabaram se engajando num movimento tão importante como o modernismo brasileiro. Então, assim, para fechar, eu queria que o senhor, se puder, nos fale um pouco quais foram as influências, né, para além das artes plásticas, da Semana de Arte Moderna nos outros campos da cultura. Porque, se eu não estiver enganada, só en passant, digamos assim, a partir de então, lá vem movimento regionalista, tudo o que vem depois, né, até a contemporaneidade. Então, dá para o senhor falar, em síntese, em linhas gerais, que influências teve o movimento modernista nesses outros campos da arte e da cultura? Sim, Olga, assim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, primeiro porque até tu já me ajudou na questão da literatura, não é? A minha área de análise sempre são as artes visuais, não é? É o que eu trabalho em sala de aula, porque eu digo para os alunos, infelizmente nós professores temos que fazer recortes, não dá como, é impossível falar de tudo, né? Não tem como, não é? Mas assim, na literatura isso é muito evidente, né? Eu lembrei, você lembrou agora também o Monteiro Lobato, não é? Quando ele faz uma crítica tão contundente, tão terrível, né? A exposição da Malfatti, e logo depois o Mário de Andrade com Paulo Sérgio Desvairada vai fazer uma defesa completamente avassaladora, não é? Avassaladora da arte moderna e, sobretudo, da Anita Malfatti, não é? Ele faz uma defesa muito contundente. Então, já de cara, a gente pode dizer isso. Olha, o Mário de Andrade vai ser talvez o cara mais importante, não é? Dessa produção moderna, dessa quebra da regra, dessa quebra da lógica, dessa quebra da narrativa formal, não é? Dessa ideia aristotélica de produção, não é? Da literatura, quer dizer, ele quebra radicalmente. O Oswald de Andrade não vai longe disso, né? Tanto no que ele escreveu em prosa, mas sobretudo no que ele escreveu para o teatro, também foram quebras muito significativas. A lógica da cena do Oswald de Andrade era completamente inconcebível. Eu digo, inclusive, até hoje, 2022, é difícil montar uma obra teatral do Oswald de Andrade. O quão complexa ela se tornou, porque ela quebrava toda aquela lógica que se tinha do teatro europeu e até mesmo do teatro que se produzia no Brasil até a década de 20, 30, não é? E 40, quando ele vai produzir um pouco mais, não é? Então, nessas áreas isso fica muito evidente. Na arquitetura, eu comentei antes, na arquitetura, o Niemeyer, que é um exemplo talvez fundamental disso, né? De como ele vai abstrair a ideia da modernidade na sua obra, não é? Na escultura, eu sou fã, Olga, completamente alucinado pelo Brecheret, não é? Quer dizer, o Brecheret foi um cara que quebrou todas as normas da estética, não é? Da estética de como se produz, né? O que se pensava antes era muito na cabeça do Michelangelo, né? Daquela coisa perfeita, uniforme, quase que, como dizia ele, só faltava bater o martelo na estátua para ela sair andando e respirando, né? Quer dizer, o Brecheret quebra essa lógica toda, né? Depois o Bruno Giorgi aí radicaliza completamente, né? Quando faz aquele obra lá em Brasília famosíssima, né? Os Candangos, é uma outra lógica. A lógica da forma
muda muito com os modernistas. Isso vai chegar em todas as áreas, vai chegar no teatro, vai chegar na arquitetura, vai chegar na escultura, vai chegar na literatura, em todos os lugares, não é? Quer dizer, não é possível, não é possível o Brasil ter se mantido igual pós-movimento modernista. Não era mais possível. Não é? Era algo absolutamente sem volta, não tinha mais como, não é? Não tinha mais como. Não tinha mais como manter uma lógica e uma estética do passado. O Manifesto Futurista diz justamente isso. Chega da gente ficar chorando o passado, vamos pensar agora, o que a gente está vivendo agora. Não adianta fazer pintura histórica lá do século XVIII, já foi. Já foi. E tem mais um detalhe importante, né, que depois os historiadores vão trabalhar sobre isso, né? Todas essas pinturas que foram feitas no passado, pinturas feitas no final do século XIX, sobre acontecimentos que aconteceram 100, 200, 300 anos antes, não são verossímeis. São representações. Porque não há como ser verossímil. Não tinha como captar efetivamente o que estava acontecendo naquele momento. É uma representação. E normalmente, Olga, é uma representação de quem compra, né? De quem paga o pintor para pintar aquele troço. Não é? Os modernistas rompem com isso, eles não estão preocupados com o mercado. Eles não estão preocupados que vão vender para o museu, vão vender para o imperador, ou vão vender para a Igreja Católica. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em produzir uma nova arte. Uma arte que fale de nós, com as nossas estéticas, com a nossa cara. E isso me parece fundamental. Então, o cinema, eu não falei do cinema, ele vai demorar um pouquinho mais, né? O cinema é mais, porque um cinema é uma arte muito cara de fazer, não é? Mais cara de todas essas que a gente, talvez a arquitetura seja tanto, não é? Muito difícil. Eu acho que a grande virada do cinema, na minha avaliação, não é? E acho que não dá pra gente encupridar, senão a gente vai ficar a noite toda aqui, mas acho que o grande movimento que vai romper um pouco essa estética do cinema vai ser o cinema novo. Não é? Aí o cinema novo ele vem com uma outra proposta, uma outra ideia, quebrar com aquelas estéticas hollywoodianas, não é? Falar do povo, aí vem o grande, maravilhoso Glauber Rocha, não é? Aí vem todo esse povo aí, não? O Rui Guerra, né? Com os fuzis, aí vem o Nelson Pereira dos Santos, quer dizer, mostrando um Brasil, que tu falasse até do movimento regionalista, que estava esse movimento inicial do cinema novo está muito ligado à ideia do regionalismo da década de 30, né? Quer dizer, eles leram os caras do regionalismo, eles leram Graciliano, eles leram o José Lins do Rego, eles leram a Raquel de Queiroz para produzir as obras que eles produziram, né? Então, quer dizer, o cinema demorou um pouquinho mais para fazer essa mudança de chave, né? Que a gente estava muito amarrado ao cinema norte-americano, não é? As outras artes, eu acho que foi muito mais rápido esse processo de entender que o Brasil precisava produzir algo que fosse nosso, não é? E só para encerrar isso, Albério, vou falar de novo o que eu falei no início da minha fala. No início da minha fala. O modernismo no Brasil é devedor ao movimento das mulheres. É devedor. Eu sempre digo isso. Quando eu dou aula de história da arte geral, eu digo assim, olha, a arte geral é lindo, maravilhoso, tudo. Mas nenhum movimento na Europa pode bater no peito e pode dizer assim, não, esse aqui foi um movimento que iniciou, que foi protagonizado inicialmente, que foi uma mulher que peitou tudo isso. As mulheres produziram muito, mas sempre muito ligada a grupos masculinos. No Brasil, não. A Tarsila fez um voo solitário e diria até quase suicida, né? Ela foi de uma coragem impressionante naquele período, porque eu sou fã incondicional da Anita Malfatti, não é? Então, só para fechar essa questão, o quão nós somos devedores da coragem das mulheres, sobretudo da Anita Malfatti, para peitar toda aquela macharada que queria que a arte continuasse como sempre foi, porque era muito zona de conforto e muito prático para se manter, né? Muito era deles, né? Era dos homens, né? Então ela vem e diz, não, peraí, a arte não é isso não, vamos para outro lugar, né? É isso. Isso. Como disse Alberto, professor e demais camaradas que estão na banca e também nos assistindo, eu vou ter que me ausentar. Nós vamos dar início agora a uma plenária de mulheres do partido e eu também tenho uma participação lá. Então, mais uma vez, muito obrigada pela aula maravilhosa. Eu ainda sou fascinada por tudo isso. E numa outra oportunidade, de repente, a gente pode conversar mais e o senhor nos ajudar mais ainda a compreender todo esse movimento tão importante que até hoje tem suas repercussões. Obrigada, gente. Boa noite. Desculpem ter que sair. Rojão. Eu só vou conversar contigo de novo se tu não me chamar mais de senhor.
Tá certo. Então, apesar deles terem que eles tentaram denunciar a minha idade, mas eu sou uma pessoa muito jovem. Olga, nós Boa agradecemos. noite, professor, e vocês todos. Obrigado. Olga, agradecemos. Daqui a pouco nós chegamos aí na plenária. Tá Vamos aqui. bom, tá Vamos ótimo. concluir, fazer a Boa última noite. pergunta. Boa noite, Olga. Boa Obrigado. Vamos fazer aqui Tchau. uma última pergunta. As razões. A entrevista está muito boa, a conversa está excelente, muito esclarecedora. Mas, como você já viu, nós temos daqui a pouco mais essa atividade, né? Então, eu vou fazer uma pergunta de um projeto que eu, particularmente, sou fã. E você, evidentemente, é fã infinitamente mais que eu, vamos dizer assim. Que é esse projeto, que eu chamo de projeto, e evidentemente você pode me corrigir, que é a Trapear, né? Que, como você disse, já tem outra vertente. Além da CIA teatral, agora também tem a Trapear Filmes, né? Eu queria que você colocasse para a gente a ideia desse projeto, como é que ele se desenvolveu, né? Como é que ele tem sido desenvolvido no Brasil. Eu sei que ele rompeu o Rio Grande do Norte, anda em outros estados, né? Queria que você assim, fizesse um resumo de que é a Trapear, porque eu não gostaria de sair desse programa sem ouvir de você sobre esse projeto que eu acho maravilhoso. Bom, Alberto, antes de eu falar sobre isso, eu quero já dar um abraço enorme para todo o povo que está aí assistindo, sobretudo os alunos aí, não é? Hoje eu vi um comentário no Instagram, que ele disse, vamos assistir lá o Lorival para a gente matar a saudade, né? Porque são todos egressos, não todos não, muitos são egressos. Então já estou matando saudade de tantos alunos que... Ionara, Poliana, Breno, aí Vanessa, lá de Caicó, Ionara, Iara Galdino, Natanael, Evanúzia também, que eu conheço lá de Caicó, Aline... Precisa do PCdoB daqui. Estênio Batista, né, Guilherme Augusto, Iara novamente, Mariana Medeiros, Nataliana a Nataliana é uma internauta que sempre nos acompanha, uma amiga nossa. Tem uma pessoa do Facebook que eu não consigo, e o Wesley Azevedo. Boa noite, grande Lorival. São esses e outros que já passaram por aqui. Professor, fique à vontade, e gostaria da sua resposta, você já fizesse suas considerações finais, como disse aí o apresentador. Certo. Bom, a Trapear, ela nasceu em 2014 aqui em Caicó, não é? Com um desejo básico: seguir um princípio do grande Vianinha Oswald, Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, que dizia uma coisa linda: teatro popular não desce ao povo, sobe ao povo, não é? A gente segue a mesma lógica, não é? Nós fazemos um teatro para o povo, não é? Para que as pessoas entendam, para que elas gostem, queiram voltar. E nós falamos, e aí citando outro autor que eu amo muito, Tolstói, o Tolstói dizia, entre outras coisas, dizia que falar da sua aldeia é falar do mundo. Nós falamos da nossa aldeia, nós falamos do sertão, do lugar onde a gente vive, da estética que nós vivemos, não é? Já estamos indo agora, estreando o nosso 4º espetáculo, não é? Já estreamos Pês em 2015, viajamos o Brasil inteiro pelo palco giratório, várias cidades do Rio Grande do Norte, da Paraíba, são mais de 50 apresentações, muitos prêmios, graças a Deus. Depois montamos Chico Jararaca em 2018, que é um espetáculo que eu amo profundamente, que está fazendo uma trajetória belíssima, visitando comunidades rurais aqui de Caicó, foi aí para Natal, para vários bairros aí de Natal, foi para zona rural de Santana do Matos, não é? Agora vai fazer outras áreas rurais aqui do Seridó. É um espetáculo que eu tenho muita alegria, que fala de um cangaceiro, existiu de verdade, do bandeirão civil aqui de Caicó, né? Que nasceu, a época era Caicó aqui, não é? O Chico Jararaca, não é? Agora estamos estreando um espetáculo chamado Menino Pássaro, que é um espetáculo infantil a partir de um cordel, não é? Que a gente estreia agora dia 11 de março, e em 4 de março, Condenados, que é um texto que eu escrevi a partir de uma obra do Tennessee Williams, que fala sobre abuso de crianças e adolescentes, não é? Trabalho infantil, abuso sexual, abuso psicológico, perda das expectativas de vida, de sonhos, etc. Um espetáculo muito forte, montado inicialmente com 2 adolescentes, não é? Que são dados... Tem tudo a ver com o que nós estamos passando por aqui hoje. Né? Exatamente isso, né? Quer dizer, então, a Trapear é isso. E a Trapear tem aprovado muitos projetos importantes. Agora a gente aprovou um projeto chamado Trapear Semente, não é? Que é fazer um projeto de
média duração de 6 a 8 meses, em 6 cidades aqui do Seridó. Nós vamos apresentar um espetáculo lá, o Menino Pássaro, vamos montar um grupo de teatro em cada uma dessas cidades com jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, montar espetáculos com eles, montar um e-book, dar oficinas de teatro, oficina de manipulação, de confecção de bonecos, quer dizer, preparar eles para o mercado de trabalho, não é? E ainda finalizar com um grande espetáculo, reunindo todos esses grupos, né, dessas cidades aqui do Seridó. Não é? Então, esses são alguns dos nossos projetos, são muitos, e aí já aproveito, Albérico, para fazer propaganda, não é? Quem quiser saber mais, www.trapiá.org, www.trapiá.org, está lá todos os nossos projetos, nossos espetáculos, o que tem em repertório, o que está em montagem, o que é projeto, está tudo lá muito explicadinho. Eu acho que respondeu de alguma forma o nosso internauta, o Breno. O Breno é meu aluno. Pronto, o Breno fez essa pergunta, eu acho justamente para lhe dar essa deixa aí, para você fazer a propaganda. Breno, obrigado aí por nos ajudar. O Breno, só fechando isso... Não, fica à vontade, fica à vontade. Alguns filmes nossos, viu, Breno, não estão ainda disponíveis, porque eles ainda estão participando de festivais. A gente só pode liberar publicamente depois de 2 anos. Aí depois de 2 anos não pode mais se inscrever em festivais. Enquanto eles estiverem ainda participando de festivais, a gente não pode liberar. O PES, por exemplo, que é o nosso primeiro filme a partir do espetáculo, já está disponível no nosso canal no YouTube. Não é? Só procurar Trapiá Ceia Teatral, vai estar lá. Não é? O Fole não pode ainda porque a gente estreou em 2021, só vai poder liberar publicamente em 2023. Não é? E o Dona Dadi, que é o que a gente terminou agora, a Calungueira do Sertão, ainda vai ser lançado agora em março, não é? Então nós não lançamos ainda e depois só... Aí é só ficar atento, viu, Breno, pessoal que está vindo. Eu sempre posto, vai estar sendo exibido agora no festival tal, vai ser exibido... Normalmente os festivais, tudo está online agora, né? Você consegue acessar o festival gratuitamente e assistir os filmes todos que a gente consegue selecionar. Bom, é isso. Obrigado, Albérico, obrigado a todos, todas e todes, não é? Que estão aqui, meus alunos, ex-alunos, amigos, amigas, amigues, todos vocês, obrigado por estarem aqui. Viva a arte, não é? A arte salva, a arte purga, como dizia o Baudelaire, não é? E é isso. E eu digo sempre aos meus alunos, viu, Albérico? Olha, não namorem, não casem, não sejam amantes de quem não gosta de arte. Quem não gosta de arte tem algum problema aí, não se meta nessa história, caia fora daí. Então posso assinar embaixo aí, né? Sua orientação aí. Vamos embaixo, né, professor? Professor Lorival Andrade, agradeço imensamente a sua participação, espero tê-lo outras vezes por aqui, né? Outros temas que você queira abordar, o canal está aberto aqui para vocês. Pedir aqui aos nossos queridos internautas que nos acompanham, primeiro agradecer pela audiência, pedir para que eles reforcem esse nosso projeto, reforçar no sentido de compartilhar esses conteúdos, se evidentemente achar interessantes, achar que ele vale a pena, se inscreverem no nosso canal, né, no youtube.com/canal M65, né, que curtam que compartilhem, curtam essas coisas que são, vamos dizer assim, do métier do canal, da plataforma YouTube. Agradecer ao querido Felipe, a Olga que já passou por aqui, ao nosso apresentador oficial que também deu uma saída, o Jean Varela, e convidar vocês para a próxima quarta-feira, desculpem, com a nossa secretária nacional de mulheres do PCdoB, a Vanessa Graziotin, amazonense, que já foi recentemente senadora pelo estado lá do Amazonas, tá? Senadora da República. Professor Lorival, Felipe, uma boa noite, internautas, até um outro dia. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima semana. Até a próxima Valeu, Alberto. Valeu, Felipe.